A tensão entre Ben Mendes e os macumbeiros, uma análise do conflito que divide opiniões no Brasil. Nos últimos dias, um embate público envolvendo o jornalista e advogado Ben Mendes e um grupo que ele chama de macumbeiros ganhou as redes sociais e se tornou um dos temas mais polêmicos do momento. O conflito, que mistura religião, liberdade de expressão e política, expõe feridas antigas da sociedade brasileira e levanta questões sobre intolerância religiosa, liberdade de crença e os limites do discurso público. Ben Mendes, conhecido por seu trabalho na Ronda do Consumidor, um programa que defende os direitos do consumidor, se viu no centro de uma tempestade após se posicionar publicamente em defesa da fé cristã. Em uma live transmitida nas redes sociais, Mendes criticou o que chamou de intolerância contra os cristãos, em meio a um debate sobre combate à intolerância religiosa. Segundo ele, a live tinha como pano de fundo a discussão sobre respeito às diferentes crenças, mas acabou se tornando um campo de batalha ideológica. Eu disse que estaríamos sob ataque. Eu disse que os ataques iriam se intensificar na medida em que o tempo fosse passando e nós fôssemos nos silenciando cada vez mais, declarou Mendes em um vídeo recente, no qual segurava a Constituição Federal e afirmava que sua liberdade de expressão estava sendo ameaçada. Ele acusa grupos religiosos de matriz africana, a quem se refere como macumbeiros, de estarem por trás de uma campanha organizada para calá-lo. O início do conflito. Tudo começou quando Mendes, em uma transmissão ao vivo, defendeu a fé cristã e criticou o que considerou uma intolerância reversa contra os cristãos. Não é possível combatermos a intolerância religiosa sendo intolerantes para com a fé cristã, afirmou. A partir desse momento, ele se tornou alvo de críticas e ataques, principalmente de grupos que praticam religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Mendes alega que os ataques se intensificaram quando descobriram que ele é um jornalista com relevância nacional e que, em 2026, pode se candidatar ao Senado Federal por Minas Gerais. Os ataques pioraram quando descobriram que eu estava disposto a possivelmente me apresentar como pré-candidato ao Senado, disse. Ele acredita que sua defesa pública da fé cristã e sua possível candidatura são os motivos pelos quais está sendo perseguido. Ameaças e intimidações. Em vídeos e publicações nas redes sociais, Mendes apresentou uma série de provas que, segundo ele, demonstram os ataques que vem sofrendo. Ele mostrou prints de mensagens e áudios nos quais é ameaçado diretamente. Em um dos áudios, uma voz diz: "Já passou da hora de a gente parar de ceder. Não existe ceder espaço para inimigos. Nunca vi ninguém para a guerra ceder espaço para inimigos em campo de batalha." Outra ameaça direta mencionada por Mendes foi a de que um grupo pegaria um ônibus até Belo Horizonte para ir à sua casa. Uma ameaça direta a mim e à minha família, afirmou. Ele também citou declarações de pessoas que se autodenominam macumbeiros e que, segundo ele, o tratam como um inimigo por ser cristão. A resposta dos macumbeiros. Do outro lado do conflito, representantes de religiões de matriz africana negam as acusações de intolerância e afirmam que são eles os verdadeiros alvos de perseguição. Em um vídeo que viralizou, uma mãe de santo, identificada como Mãe Márcia, respondeu às críticas de Mendes, chamando-o de Capitão do Mato, uma referência histórica aos homens que capturavam escravizados fugitivos durante o período colonial. Você é um paspalhão que fica perseguindo quem nunca mexeu com você. Toma as suas dores, faça o seu trabalho, mas não venha nos perseguir, disse Mãe Márcia no vídeo. Ela ainda afirmou que Mendes está mexendo num vespeiro e que, se ele continuar, não vai dar bom. A questão da intolerância religiosa. O embate entre Ben Mendes e os macumbeiros coloca em evidência um problema antigo no Brasil, a intolerância religiosa. Enquanto Mendes acusa os grupos de matriz africana de atacá-lo por ser cristão, os praticantes dessas religiões afirmam que são historicamente marginalizados e perseguidos no país. A Constituição Federal de 1988 garante a liberdade de crença e a liberdade de expressão, mas, na prática, o respeito a essas garantias nem sempre é observado. Dados do Disque 100, canal de denúncias de violações de direitos humanos, mostram que as religiões de matriz africana estão entre as mais atingidas por casos de intolerância no Brasil. O papel da política.
Outro aspecto que chama atenção nesse conflito é a possível candidatura de Ben Mendes ao Senado em 2026. Ele acredita que os ataques que vem sofrendo estão diretamente relacionados à sua intenção de entrar na política. O problema é, e sempre foi, o fato de um cristão, um jornalista, um advogado declaradamente cristão, ter dito que estaria à disposição em 2026 com a possível pré-candidatura ao Senado, afirmou. Mendes também acusa uma advogada identificada como Sabrina de Iemanjá de estar por trás de uma campanha para silenciá-lo. Ele alega que ela teve acesso ilícito a processos judiciais sigilosos que envolvem sua família, incluindo um processo movido por sua filha de 7 anos. Vocês estão baixos ao ponto de pegarem um processo de uma criança de 7 anos que tramita em segredo de justiça, disse Mendes, visivelmente emocionado. O que diz a lei? A Constituição Federal garante a liberdade de expressão e de crença, mas também estabelece limites. Ameaças, difamação e incitação à violência são crimes previstos no Código Penal. Mendes afirma que está coletando provas para mover ações judiciais contra seus opositores. Eu estou ansioso pelos processos que a senhora e a mãe de Santo Márcia disseram que vão se mover contra mim, declarou. Por outro lado, os representantes das religiões de matriz africana também podem recorrer à justiça caso se sintam ofendidos ou ameaçados pelas declarações de Mendes. O embate, portanto, pode se estender para os tribunais, onde caberá ao judiciário decidir onde estão os limites da liberdade de expressão e da intolerância religiosa. Conclusão. O conflito entre Ben Mendes e os macumbeiros é mais do que uma briga pessoal. Ele reflete as tensões religiosas e políticas que permeiam a sociedade brasileira. Enquanto Mendes se coloca como um defensor da fé cristã e da liberdade de expressão, seus opositores o veem como um agente de intolerância e perseguição. Em um país plural como o Brasil, onde convivem diversas crenças e tradições, o respeito mútuo e o diálogo são essenciais para evitar que conflitos como esse se intensifiquem. A questão que fica é: até onde vai o direito de expressar suas crenças sem ferir o direito do outro? A resposta, como sempre, está no equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. Eu, porém, vou contra vocês em nome da Constituição da República Federativa do Brasil. No Brasil, ainda se pode manifestar a sua fé, ainda se pode manifestar o seu pensamento. Vocês não me silenciarão. Eu quero terminar deixando o vídeo de muita raiva contra mim e contra o que eu represento. Fala, macumbeiros. Hoje vim falar dessa desgrama aqui, ó. Se chama Ben 10, não, bem alguma coisa. Ele é o tal do Celso Russomano genérico. É aquele que vai na porta das empresas fazer vergonha não ao dono, mas sim ao funcionário que já está ali em uma situação de opressão. Mas aí tudo bem. Agora ele inventou de perseguir a religião de matriz africana, usar intolerância religiosa. Ele, como um advogado, diz que a intolerância é do macumbeiro para com crente. Já se viu isso, viu? Tome cuidado com isso. Não mexa onde você não conhece, não. Você fala com gente que tem medo de você, que acha que você é o tá certo? Venha no meu terreiro afrontar, venha na minha cidade afrontar para saber o que você leva, e não é ameaça vazia não, é porque você tá mexendo no ninho de vespeiro. Vá cuidar das suas coisas de questão de consumidor, não entre na área de religião, porque essa área não pertence a você não, seu capitão do mato, porque se fosse na época da escravidão, você era o capitão do mato, aquele que perseguia o povo preto para denunciar, para recapturar e entregar pro senhorzinho do engenho. Você é um paspalhão que fica perseguindo quem nunca mexeu com você. Tome suas dores, faça o seu trabalho, mas não venha nos perseguir não, que isso não vai dar bom. Não, viu, Ben Mendes? Muito axé pra você. Se foda pra onde você estiver, mas esqueça da gente, viu? Axé.